Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 477. Então agora aqui é na questão 143 da sematologia e da tipologia, capítulo 11º, Livro dos Médiuns. Então, Kardec está dizendo assim: com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, né? Porque essa questão toda, ela sempre foi discutida, né? Principalmente pelos incrédulos, pelos ignorantes, né? Sempre discutiram essa questão, mas até que ponto os pensamentos do médium ele interfere na comunicação, na psicografia, né? Na mensagem a qual o médium psicografa. É lógico que nós temos que entender uma coisa. A partir do momento que o médium, o trabalhador, ele optou pela teoria, a partir do momento que ele optou por uma casa séria, estudos sérios, né? Pode ter certeza, de que no final da sua trajetória, final da trajetória no bom sentido, quando ele estiver psicografando, assistido pelos benfeitores espirituais daquela casa, por espíritos nobres, assistido, ele, em momento algum, vai interferir com o seu pensamento, com a sua vontade, com o seu desejo, naquela comunicação, naquela psicografia, naquela mensagem. Porque desde o princípio ele optou pela disciplina. Desde o princípio ele optou pela teoria e não pela prática primeiro. Então, é considerado ele um médium disciplinado, que mediante esse médium disciplinado, ele tem conhecimento da escala espírita. Livro dos Espíritos, questão de número 100. Então, pelo fato dele ter começado pela teoria, por ele ter estudado, ele estudou todos os embustes, todas as intempéries, todas as dificuldades pelas quais passa o médium, o trabalhador, né, que opta pela seriedade. Então ele cresce, vamos usar esse termo, ele cresce no espiritismo disciplinado. Então, ele sabe quando o pensamento é dele e ele sabe quando o pensamento é dos espíritos, ou é de um espírito ali desejoso
de deixar uma mensagem aos entes queridos. Então ele sabe. Agora, aqueles médios coitadinhos que começaram e que começam pela prática, aqueles estudos meia boca, né? Olha os termos, estudo de desenvolvimento mediúnico, sendo que não existe isso, mas vamos tratar da forma como dizem por aí. Estudo de desenvolvimento mediúnico, estudo da psicografia. Quanto tempo esse curso? 2 meses. 2 meses? Biche. Varinha de coldão? Trim, pronto, já é um Chico Xavier. Foi 2 meses, 10 médios igualzinho o Chico Xavier. Isso é impossível, gente. Isso é impossível. Numa existência, aqui no Livro dos Espíritos, Leon Denis também trata dessa questão. Numa existência de 80, 90 anos, é impossível aqui na Terra o indivíduo colocar em prática, né, ao ponto de educar tudo que é possível, que existe, e retornar à pátria espiritual numa ascensão. É impossível. Então nós vemos muito cursos, 5 meses, 6 meses, 8 meses, né? Psicofonia, 6 meses. Psicofonia, 2 meses. Jesus, Maria e José, com todos seus apóstolos junto. Isso é impossível. Mas o que acontece ali? A partir do momento que a casa é meia boca, coitadinha, ali os espíritos que protegem aquela casa também não são espíritos sérios, são espíritos meia boca também. Estão precisando trabalhar, então eles pegam uma beiradinha ali naquela meia boca que são os encarnados, aí os espíritos mentor também são meia boca, aí eles trazem ali, né, aqueles espíritos sofredor meia boca também, e eu sei que aquilo ali vira um forféu. Então é preciso tomar muito cuidado com essas questões. E isso é o que mais acontece. Por falta de conhecimento da doutrina dos espíritos, por falta de estudo. Com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, né, nós estamos tratando. Imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes, sobre os quais se traçam as letras à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Uma agulha móvel que a influência do médium põe em movimento mediante um fio condutor e uma polia. Indica as letras. Só que esse método, Kardec, ele não utilizou esse método. Por mais que na época ele ouviu, né, comentários a respeito, mas ele mesmo não utilizou esse método. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América, tá vendo só? Ele só teve conhecimento desse processo por desenhos, né, comentários e tudo mais. Ele mesmo, no entanto, ele não viu necessidade tanto desses aparatos. Nada, pois, podemos dizer do valor deles. Temos, porém, para nós que
a só complicação que denotam constitui um inconveniente. Tá vendo só? Kardec era muito esperto. Só complicação, né? Prova perfeita, né? É um inconveniente. Para que tanta complicação? Se o processo já era tão difícil, para que dificultar mais? Perfeitamente pelas... Então, que a independência do médio se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas do que por todos os meios materiais. Acresce que os incrédulos, sempre dispostos que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos muito mais inclinados, hão de estar a supô-los num mecanismo especial do que na primeira mesa de que se lance mão, livre de todo e qualquer acessório. Então, tá vendo só? A ignorância, obviamente, via nesse método, nesse processo, algo assim de adequado, mas Kardec mesmo não via nada de adequado. Na questão 144, um aparelho mais simples, porém, do qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa girante. Aqui está em mesa girante, é mesa girante, né? Tendo em atenção o uso que fazia dele o senhor Émile de Graudin. Emílio de Graudin mesmo. Nas numerosas comunicações que obtinham como médium. Porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha a fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Consiste o instrumento num tempo móvel de mesa, né? Consiste o instrumento num tempo móvel de mesa, com o diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como uma roleta, sobre sua superfície e acompanhando-lhe a circunferência, se acham traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, os algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa, pousando o médio os dedos na borda do disco móvel, este gira e para. Quando a letra desejada está sobre a agulha. Escrevem-se umas após outras as letras indicadas e formam assim, muito rapidamente, as palavras e as frases. Então, olha para você ver quantos aparatos externamente ao médium. Quantos aparatos, né? Era tantos acessórios que, de alguma forma, não deixava assim de ser um incômodo. Ainda bem que, graças a Deus, no final, vêm os espíritos mesmos que orientam o processo de colocar a caneta, o lápis, né, na mão do médium,
e escrever, porque tudo aquilo ali não passa-se de um apêndice. É de notar-se que o disco não desliza sobre os dedos do médium, que os seus dedos, conservando-se apoiados nele, lhe acompanham o movimento. Talvez que um médium poderoso consiga obter um movimento independente. Esse termo poderoso é aquele médium dotado daqueles fluidos, daquelas energias, as quais são necessárias para serem utilizadas naquele processo ali, o que nem todos os médios são detentores dessas energias, desses fluidos. Às vezes, numa equipe onde 50 médios, 1, 2 no máximo que possui essas energias. Porque cada médium ele possui energias correspondentes a determinados fenômenos naturais, determinadas comunicações. Uns é para a psicografia, outros é para nesse método aqui e por aí em diante. Consiga obter o movimento independente. Julgamos-lo possível, mas nunca o observamos. Se pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais probante ela seria, porque eliminaria toda possibilidade de embuste. E aqui tem também a questão 145. Resta-nos destruir um erro espalhado, o de confundirem-se com os espíritos batedores, todos os espíritos que se comunicam por meio de pancadas. Não tem nada a ver, entendeu? Os espíritos batedores, os espíritos que se comunicam por meio de pancada. A tipologia constitui um meio de comunicação como qualquer outro, e que não é mais do que o da escrita ou da palavra, indigno dos espíritos elevados. Todos os espíritos bons e maus podem servir-se dele, como dos diversos outros existentes. É lógico que todos eles podem servir desse processo, mas é necessário as energias que correspondem àquele processo todo. Caso contrário, é impossível, ainda mais se tratando de espíritos mais inferiores. O que caracteriza os espíritos superiores é a elevação das ideias e não um instrumento de que se utilizem para exprimi-las. Sem dúvida, eles preferem os meios mais cômodos e, sobretudo, mais rápidos. Mas, em falta de lápis e papel, não escrupulizarão de valer-se da vulgar mesa falante, e a prova é que, por esse meio, se obtêm os mais sublimes ditados. Se dele não nos servimos, não é porque o consideremos desprezível, porém, unicamente porque, como fenômeno, já nos ensinou tudo o que pudéramos vir a saber, nada mais lhe dando possível acrescentar às nossas convicções, e porque a extensão das comunicações que recebemos exige uma rapidez com a qual é incompatível a tipologia. Assim, pois, nem todos os espíritos que se manifestam por pancadas são batedores. Este qualificativo deve ser reservado para os que poderíamos chamar batedores de profissão e que, por este meio, se deleitam em pregar partidas para divertimentos de umas tantas pessoas em aborrecer com as suas importunações. Pode-se esperar que algumas vezes deem coisas espirituosas, porém coisas profundas. Nunca seria, consequentemente, perder tempo
formular-lhes questões de certo porte científico ou filosófico. A ignorância e a inferioridade que lhes são peculiares deram motivo a que, com justeza, os outros espíritos os qualificassem de palhaços ou saltimbancos do mundo espiritual, do mundo espírita. Acrescentemos que, além de agirem quase sempre por conta própria, também são, a miúde, instrumentos de que lançam mão os espíritos superiores quando querem produzir feitos materiais. Então, o próximo capítulo é o capítulo 12, 12º, da pneumatografia ou escrita direta, da pneumatofonia. Olha só para você ver. Capítulo 12º, da pneumatografia ou escrita direta, da pneumatofonia, direta da pneumatofonia. Então, é um capítulo maravilhoso também, como todos, são capítulos assim muito instrutivos. Então, mas só que esse assunto já vai ser no próximo vídeo.